O amor não se irrita, não se exaspera facilmente. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 de Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Diz a Bíblia que o amor não se conduz inconvenientemente. O amor não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Que esta palavra abençoe, fortaleça, console, encoraje, motive a igreja a viver o grande amor de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, eu quero te adorar publicamente. Eu quero me curvar diante da tua presença. Eu sei que não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. E esse viver que eu tenho na carne, eu tenho pela fé em Jesus. E é por Jesus Cristo que eu assumo agora o altar da igreja para cuidar das tuas ovelhas. Homens, mulheres, anciãos, jovens, famílias, que aqui vêm em busca de um investimento espiritual na sua vida. Então fala-nos e revela-te. Em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga: amém, amém e amém. Graças a Deus. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, santos preciosos, povo de Deus, povo eleito, escolhido, predestinado, amada igreja, a noiva de Cristo, meus filhinhos. Hoje nós vamos aprender o que significa o amor não se exaspera, o amor não se ira facilmente. Paulo estava dizendo à igreja: o amor não fica irritado facilmente. Ira, exasperar, é algo muito pouco compreendido. E você sabe, nem sempre é pecado. Às vezes é uma resposta a uma situação vivida. A Bíblia diz inúmeras vezes que Deus também se irou. Então todo ser humano pode irar-se, pode exasperar-se. O problema não é a ira ou o exaspero, é a forma inapropriada de expressar a ira. Então nós vamos aprender esta noite como administrar isto. A ira, o exaspero, é muito importante. Olha, é importante na família, é importante entre marido e mulher, é importante entre pais e filhos, é importante no trabalho, é importante na igreja. Falar sobre estas questões é fundamental, porque os psiquiatras e os psicanalistas, meus colegas, eles dizem que a ira é também conhecida como raiva, como fúria, como cólera. Então significa que uma pessoa que se enraivece, que se enfurece, que se encoleriza, não está correto diante de Deus. Então nós temos que aprender a administrar isto. E eu vou lhe dizer, nas igrejas não se ensina isto. Então todos nós temos problemas e em algum dia nós temos a possibilidade de nos irarmos, de nos exasperarmos. Isto é importante você saber como deve ser feito e qual a forma de não o fazer. Porque algumas pessoas interiorizam a sua ira, outros explodem a sua ira. Algumas pessoas emudecem, outros rebentam. Então nos conflitos da vida, há pessoas que quando se iram, elas se fecham, outras explodem. O problema está exatamente, por que fechar, por que explodir? Como administrar sem pecar? Porque a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Então,
nós temos que equilibrar esta questão dentro de nós, porque isso tem muito a ver com o temperamento. Nós temos que aprender princípios para educar a ira, o exasperar, porque a Bíblia diz que o amor não se exaspera, o amor não se enraivece. Então, nós precisamos de aprender sobre isto. Isso tem a ver com temperamento. Como é que eu me equilibro ao ponto de eu não deixar a minha ira se transformar num pecado? Quantos casamentos, quantas famílias, quantas empresas, quantos amigos que por causa de uma atitude de ira exasperada perderam o controle e se desqualificaram. Então, quando você aprende a equilibrar o seu temperamento e aprende a equilibrar esta questão da ira sem pecar, você está aprendendo a viver o amor de Deus, o amor ágape. Então alguém me pergunta: mas apóstolo, é possível se viver este amor ágape? Porque você lê 1 Coríntios 13 e você vê coisas que na prática, no dia a dia, não são normais na vida das pessoas. É possível sim, amado, é possível pela graça de Deus. Então nós temos que aprender a lidar conosco. Você tem que aprender a lidar com você. Você se lembra como é que Paulo dizia em Romanos? Desventurado homem que sou, eu não consigo fazer o bem que eu quero, mas eu faço o mal que não quero. Então, amado, isto é um princípio que a igreja tem que ensinar a equilibrar o temperamento das pessoas. Isto se aprende, isso se desenvolve, porque, você sabe, o amor filio, que é o amor filial, o amor entre pais e filhos, rapidamente todo mundo aprende. Isso é chuva? Ai, graças a Deus, vai ficar fresquinho aqui dentro. O amor eros, é o amor erótico. Não precisa de ensinar a ninguém, todo mundo já nasce com isso na cabeça. Mas o problema é o amor ágape. O amor ágape. Por isso é que Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O que é amar como Jesus amou? É amar sem egoísmo, é amar sem egocentrismo, é amar sem narcisismo, é amar sem orgulho, é amar sem vaidade, é amar sem prepotência, é amar sem ganância. É isso que é amar como Jesus amou, é amar ágape. Parece fácil, mas não é. Mas é no amor ágape que está o caminho da harmonia e da felicidade das pessoas. Então, você precisa de ensinar o que eu vou lhe ensinar esta noite aos seus filhos. Você precisa de compartilhar isto com o seu marido, com a sua esposa. Você precisa de expressar isto na sua empresa. Porque a nossa sociedade tem um alto padrão de ira. A nossa sociedade tem um alto padrão de raiva. Eu hoje estava vendo um aplicativo que me mandaram da internet. Um garotinho com 5 anos destruiu uma sala de uma escola toda. Foi filmado, a professora perdeu o emprego, a diretora foi excomungada, porque o menino desse tamanho quebrou tudo. Isso faz parte do padrão de ira da nossa sociedade. De vez em quando tem um negócio, queima ônibus, rebenta tudo, quebra os bancos. Isto faz parte de uma sociedade destemperada, onde estes valores não existem na sociedade. Pastor, então como é que eu faço? Em primeiro lugar, decida gerenciar o seu temperamento. Amado, nós não podemos ficar o resto da vida dizendo assim: apóstolo, eu tenho sangue quente, eu tenho pavio curto, pisou no meu calo, eu rebento. Você não pode viver o resto da vida assim. Isso é uma desculpa para você se irar e pecar. Você tem que escolher amar ou irar-se.
Porque a ira é controlável se você quiser que ela seja controlada. Porque olha o que diz o Provérbios 29:11. O insensato, aquele que decidiu ser um insensato, ele expande toda a sua... Quer dizer que nós temos na nossa carne esse exaspero, essa ira. Agora diz que a pessoa é insensata. O sábio não faz isso, mas o insensato, sabe, aquela pessoa sinistra, ela expande a sua ira. Mas o sábio o que faz? Reprime. Pronto, então está aqui o primeiro passo. Ou eu expando, e então vivo aos gritos com meu marido, com a minha mulher, com os filhos, com o cachorro, com o vizinho, ou eu reprimo. Reprimir quer dizer não deixar que a ira se torne pecado. Então nossa responsabilidade é esta: ou reprime ou expande. O que você sabe é que todas as vezes que se expande a ira é uma insensatez. Mas apóstolo, tem certas coisas na vida que a pressão sobe, os nervos vão para o espaço, eu fico tenso, o meu rosto fica vermelho. Olha, amado, você vai perder a batalha se você expandir a sua ira. Então a primeira coisa é: reconheço, vou gerenciar. Quando houver uma coisa que me motive a ira explosiva, eu reprimo. Olha, só quem é grande consegue fazer isso. Quem não é, parte para a briga, para a ira, para o divórcio, para a delegacia de polícia. Temos aí milhões de casos jurídicos na justiça, milhões e milhões. Briga de vizinho, briga porque barulho, botou o rádio alto, o outro chegou lá, quebrou a porta, arranhou o carro, quebrou o vidro. Isso é parte de uma cultura danada, destruída, de valores morais. Então decida gerenciar o seu temperamento. Segundo, lembre-se de uma coisa: ira tem um custo. Ira expandida tem um preço. Olha, toda pessoa destemperada tem um alto custo. Olha o que diz Provérbios 29:22. O iracundo, o que se ira, o que explode, levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. Olha só o que diz a Bíblia: toda pessoa que não gerencia, não administra esta questão, levanta contenda. É no trânsito, levanta contenda. É no avião, levanta contenda. É na igreja, levanta contenda. A pessoa levanta contendas em todo lado. Mas e o exasperado? Multiplica as transgressões. Isso é tremendo. Provérbios 15:18 diz: o homem iracundo, quem ira, a pessoa de ira, suscita contendas, ele cria problemas. Mas o longânimo, o sábio, apazigua. Raramente você vê uma pessoa apaziguar. Eu vejo as pessoas: é isso mesmo, bota para frente, sabe quem eu sou, vou na delegacia. Amado, nós somos pacificadores, nós somos reconciliadores. Então diz que o homem iracundo suscita contenda. Onde vai a mulher, vai que suscita. Mas o longânimo, sábio, ele apazigua. Calma, amado, extintor de incêndio, porque as consequências são sempre muito graves. A ira causa erros, tumultos, guerras. Toda pessoa que tem temperamento quente faz loucuras, perde a razão, faz coisas estúpidas, porque está destemperado. Provérbios 11:29 ensina isto: o que perturba a sua casa herda o vento, e o insensato é servo do sábio do coração. Veja, o perturbador, o insensato, quem é? É o iracundo, é a pessoa que se exaspera. Então, sempre perde. A pessoa de ira sempre perde. Sempre perde quando o temperamento é iracundo. Sempre perde. Toda pessoa que perde a cabeça, perde. Perde o que, apóstolo? Reputação, respeito, trabalho,
negócios, família, saúde, admiração, casamento. Muita coisa se perde por causa de um temperamento iracundo. Eu me recordo, alguns anos atrás, tínhamos aqui um casalinho noivo na igreja, que de vez em quando o rapaz chamava a garota lá fora e pum, metia-lhe 2 chapadas. Por que você ficou olhando para o lado? E a menina, não, foi olhar para o lado porque o apóstolo falou, cumprimenta, e eu não... E ele dava-lhe aqui umas pesadas. E um dia eu soube, chamei a menina e disse, moça, eu vou lhe dar um conselho de pai. Acaba o noivado e bota esse cara para correr da tua vida. Chama, você tem 10 irmãos, bota todo mundo em cima dele com um cachorro pitbull atrás. E suma da vida com esse rapaz, não vai ser um bom marido. Se ele te dá 2 pregadas, cada vez que você olha para o irmão do lado, quando você casar, ele te mata. Oh, mas ele tem uma coisa boa. Ele me dá, mas ele me dá um anel comprado na feira hippie. Ele fala, amado, não deu outra, casou, passado um tempo chegou aqui com o olho desse tamanho. Ah, porque ele... Toda pessoa iracunda perde. Então, se você algum dia for tentado a perder a cabeça, pense sempre, qual é o custo disto? Qual é o preço? Se eu mirar, se eu me exasperar, qual é o custo? Olha, porque isto é devastador. Você sabe, relações são destruídas pela ira e pela raiva. Eu, quando algum pregador da cidade fala de mim, eu vou ver na internet para rir um pouco, mas eu não respondo. Eu me recordo, nós tivemos uns 3 ou 4 anos seguidos, que o pastor Silas, que Deus o guarda a sua alma, todas as mensagens falava mal da graça, falava mal do nosso ministério, falava, atacava. Parecia uma coisa maligna. E um dia eu fui a um congresso da Assembleia de Deus, ele estava lá, e ele, quando me viu, ficou desesperado, porque ele tem se confrontado com muita gente e foge. E eu me levantei, disse ao irmão dele, eu vou te mostrar o que é um homem de Deus. Fui lá, cumprimentei e o abracei. Ele ficou tremendo, me deu o telefone, porque ele achava que eu ia responder como ele faz. Então, todo dia no jornal tem uma notícia, tem o pastor tal que é iracundo, que grita com os gays, que quebra... Amado, isso não leva a nada. Isso não leva a nada. Isso é um mau testemunho na praça. Então, terceiro lugar, nós temos que refletir antes de reagir, porque pensar antes de falar é fundamental. Nós temos que ser vigilantes. Se formos impulsivos, temos que ter muito cuidado. Vamos voltar lá em Isaías, em Provérbios 29, perdão, diz, o insensato expanda a ira, mas o sábio tem controle. Então, é muito simples a pessoa agir impulsivamente. A pessoa diz uma coisa de você, não responda logo, espere, acalme, deixe baixar o pó. O insensato não, o insensato responde logo. Toda ira traz ressentimento, sabe contra quem? Contra Deus. Provérbios 19, 11, a discrição do homem o torna longânimo, e a sua glória é perdoar a injúria. Isto é lidar com os nossos valores pessoais. Então, pense sempre, por que às vezes a pessoa reage com ira, com exaspero? Eu vou lhe dizer algo ainda mais profundo, e lhe digo isto como psicanalista, eu vou lhe dizer, a ira é um sintoma de desequilíbrio emocional. Quem perde o controle, perde a razão. Muitas vezes os filhos sofrem. Uma mãe desequilibrada que vai disciplinar com raiva, ela bate 30 vezes mais do que tinha que bater, que é nenhuma, porque está com raiva. Então, se a mãe perdeu a cabeça, não deve bater nos seus filhos. Amado, disciplina é uma coisa, pancadaria é outra. Eu me recordo que no início do meu ministério aqui no Brasil, quando eu era diácono da Igreja de Nova Vida, eu tinha um pastor em Bom Sucesso, que era um homem totalmente desequilibrado. Totalmente desequilibrado. A esposa dormia no quarto, ele dormia na sala, brigava com todo mundo, era um caos, era um homem irado, mas ele brigava tanto, que brigava com Deus, com os demônios, brigava com todo mundo. Sabe o que aconteceu? Ele está hoje sozinho, num lar abandonado por todo mundo, por
causa da ira. Ninguém suportava aquele homem, ninguém suportava. Sei como é que chamaram aquele de pastor. Então, Salmo 141, 13, ele diz: Senhor, põe em guarda a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Isso significa o que, apóstolo? É refletir antes de reagir. Quarto lugar, libere a ira de forma apropriada. Há uma forma certa e há uma forma errada. Olha como é que Paulo explicou em Efésios 4:26. Irai-vos, quer dizer que eu posso me irar, desde que eu não expanda a minha ira, desde que eu não perca o controle, não perca a cabeça, não perca a regra. Irai-vos, pô, ninguém tem sangue de barata, mas ele diz: irai-vos, sim, é possível. Jesus também se irou, mas ele disse: mas não peques. E ele disse mais: olha, não deixe a ira, se for entre um casal, não ponha o sol sobre não se ponha o sol sobre você. Ou seja, não vá dormir irado, brigado, porque você tem um AVC, um infarto e acorda morto. Lembra do vereador que disse: eu queria comunicar que um amigo meu acordou, estava morto. Acordou, estava morto. Então ele disse: não deixe o sol, não se ponha o sol sobre a tua ira, não deixe para o dia seguinte. Então, amado, se você ficar com raiva, porque nós somos emotivos, não peque, porque pecar é voltar à velha natureza. Não machuque com as suas palavras, não ataque se você está com raiva, sabe, muito tempo irado, né? O sol sobre a ira, e amado, isto cria amargura, cria ressentimento, abre feridas, abre as portas ao diabo, apóstolo. Pois, disse: irai-vos, mas não os pequei, nem deis lugar ao diabo. Quer dizer que quando eu me iro, expandindo a minha ira, eu estou dando lugar a quem na minha vida? Ao diabo. Porque depois de uma ira vem uma agressão, depois vem palavras ofensivas, vem violência, violência atrai violência. Por isso é que o salmista disse no Salmo 15: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, pratica a justiça, de coração fala a verdade, que não difama com a língua, não faz mal ao próximo, não lança injúria, não se ira, não se exaspera. Esta é a pessoa que pode morar na casa de Deus. Então, pastor, qual é o melhor caminho para lidar com a ira? É apenas reprimir, fingir que não tenho nada, engolir, negar? Não. Engolir a ira não é bom. Tem que irar, mas não pode pecar. Quer dizer, há um limite entre a ira expandida sendo pecado, ou a ira controlada sem que ela se torne uma agressão. Uma coisa é você estar nervoso e se dá um grito, outra coisa é partir do grito para agressão, para humilhação. Isso é que não pode. Agora, uma pessoa que trabalhou 40 anos, pagou o teto máximo do INSS e depois recebe R$1.000, tem que ser irado, que é o meu caso, mas eu me controlo. Eu vou pedir a desaposentadoria. Mas a ira que o povo brasileiro tem neste momento contra os políticos, contra o governo, é uma coisa tremenda. Por quê? Porque, amado, o mal que estão fazendo a esta nação é muito grande. Então, eu vou lhe dizer uma coisa: se você apenas negar e engolir e não expandir com controle, sem deixar que isto dê lugar ao diabo, eu vou lhe dizer uma coisa pessoal e particular. Durante muitos anos, até o ano de 2000, eu engoli, reprimi e fingi que não estava com ira. Vivi uma depressão violentíssima. 13 vezes, 13 vezes eu estive internado em várias clínicas.
porque eu congelava a raiva, a ira e sofria muito. Então a forma correta de expressar a ira, qual é, apóstolo? É não deixar que ela se torne pecado. Como, apóstolo? Se me deram um motivo para ir, olha, amado, deixa eu dizer uma coisa, um segredo. Confesse a Deus aquilo que lhe fere, que lhe machuca, que lhe frustra, que o tire do controle, e ore a respeito. Foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz. Você sabe, anos e anos, internado em clínica, o coração ia explodir, e eu tinha que engolir, me calar, fechar, esconder tudo de todo mundo, fazer de contas que eu não tinha nenhum problema, e só Deus sabe, até 2000, como eu vivi. Até que eu disse: Senhor, eu não quero viver assim, tens que ser tu a fazer o milagre. Então eu aprendi a liberar a ira de forma apropriada. Sabe como? Oração, joelho no chão, meu escritório trancado, horas de oração. E sabe uma coisa? Deus fez uma obra no meu coração tão grande, que eu hoje não tenho nem capacidade para disputar, como é que se chama aquele jogo de uma bolinha, como é? Bola de gude. Se você me chamar para disputar bola de gude, eu não tenho condições. Meu espírito foi totalmente transformado. Quinto lugar, muda a sua forma de pensar, reflita. Romanos 12:2 disse: não vos conformeis com este século, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A mente renovada é o quê? É uma mente que tem um temperamento equilibrado. Amado, eu fui descobrindo isto ao longo dos anos. Sofria, reprimia, internado em clínica, sofria, reprimia e toma com negócio para o coração, e eu vivia assim anos a fio, até que um dia eu disse: Deus, isso não é vida, o Senhor pode mudar isso aqui, eu posso ser mais forte do que a ira em mim. E em oração, o meu espírito, a minha alma, o meu temperamento foi totalmente mudado. Então veja uma coisa, Paulo diz: não siga o exemplo do mundo, não vos conformeis com este século, não siga o comportamento, não imite o mundo, porque o mundo é contrário ao pensamento bíblico, o mundo tem modelos errados. Mude a sua forma de pensar, e Deus faz esta obra profundamente. Olha como é que Paulo disse em 1 Coríntios 2: porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem é que o possa instruir? Nós, olha aqui como é que é um temperamento trabalhado. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Um dia Jesus entrou no templo e viu a galera fazendo do templo lugar vendilhões, e faziam vendas de pombos e de animais para sacrifício. Jesus fez um azorrago, um chicote, virou uma mesa, deu 2 chicotadas, ele cirou e ponto. Ele não pisou ninguém, ele não humilhou ninguém, ele não marcou o corpo de ninguém, ele não deixou uma perna quebrada de ninguém. Ele manifestou uma ira, uma repulsa à indignidade das pessoas que estavam fazendo da casa do Pai um lugar de mercantilismo. Nós temos a mente de Cristo. Então, a mente de Cristo não é a mente do mundo, não é a mente da lei, não é a mente de Moisés, não é a mente das filosofias vazias. Pense como Cristo pensou, como Cristo se inspirava, porque o Espírito Santo muda a nossa forma mental e comportamental. No meu caso, foi total. Agora, nestes 5 minutos finais, afaste-se do que lhe causa ira, do que lhe causa raiva, do que lhe causa exaspero. Ou então, se você se relacionar com uma pessoa irada, afaste-se. Afaste-se. Amado, ninguém muda ninguém se o Espírito Santo não mudar. E eu vou lhe dizer mais: a ira é contagiosa. Você é um cristão evangélico, você não pode aceitar violência abusiva, e isto é comum na nossa cultura. Eu vou lhe dizer,
é um pesadelo viver com uma pessoa irada e raivosa. Pastor, mas na minha casa vive às vezes um inferno. Deixa eu lhe explicar uma coisa. Eu vou dizer uma coisa, nunca disse aqui na igreja, mas vou ensinar. Espero que você entenda o que eu estou dizendo. Não saia correndo, não rasgue o cartão do membro. Ouça e absorva. Eu, quando vejo um casal aos tapas, violência, brigas e humilhações, isto é uma forma muito maligna de viver. Eu sou contra o divórcio, mas eu sou a favor de uma separação até que se corrija a situação. Eu acho que uma mulher não tem que ficar em casa apanhando do marido, porque o amor de Deus não tem. Então eu acho que quando as pessoas chegam a esse momento de destemperamento, eu acho que as pessoas têm que se afastar, corrigir a situação e voltarem a viver. Todas as pessoas que mataram os maridos ou as esposas começaram assim. Primeiro foi um peteleco, não reagiu, um beliscão, não reagiu, uma unhada, não reagiu, um cascudo, não reagiu o cascudo, como é que se chama? Mata-leão. E depois, eu não sei nem que eu tinha a cabeça, eu matei a minha esposa. Eu amava tanto o meu marido, eu não sei como é que eu dei 59 facadas. Realmente eu não sei também. Eu vou lhe dizer uma coisa, são os segredos vergonhosos de muitos lares. Quantos filhos cresceram num lar abusivo, amado? Era melhor ter interferido, alguém separa, corrige e volta. Mas as pessoas que se matam, elas vão num crescente de agressão, chega uma hora, puxa de pistola, mata, tira, esfaqueia, corta a cabeça, corta o pescoço. Por quê? Porque isso é uma forma diabólica de viver. Milhões de crianças são agredidas no Brasil, esposas são maltratadas, maridos são humilhados por causa de destempero de ira, raiva e fúria. 6º lugar, confia em Deus e na ajuda de Deus. Amado, o poder de Deus age no nosso interior. Romanos 15:5 diz isso, olha lá. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Versículo 6. Para que concordemente, e a uma voz, concordemente. Então, Deus é o Deus da paciência, é o Deus do consolo. Ele disse: Ele vos conceda o mesmo sentir de Cristo e concordemente glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amado, a nossa vida íntima com Deus, com a palavra bíblica, com a vida da igreja, sabe o que faz? Por isso é tão importante que você ame vir à igreja, ouvir os cultos e as mensagens, porque isto, a nossa mente vai sendo reprogramada. É a mente de Cristo, né? Deus vai tirando a mente humana e vai reprogramando a mente, vai colocando a mente de Cristo. Então, hoje eu sou capaz, eu vou lhe dizer livremente, de me irar sem pecar. Eu posso dar um berro, mas jamais eu humilharia a minha esposa que está assistindo, e ela pode dizer se é verdade ou não, os meus filhos que estão participando, que eu tanto amo. Jamais na minha vida eu deixaria que os meus lábios, ou a minha vida, ou uma atitude minha, humilhasse a esposa ou os filhos, ou a família ou a igreja. Jamais na minha vida, porque eu tenho a mente reprogramada. Então o que aconteceu, apóstolo? O amor sobrenatural de Jesus nos torna amorosamente pacientes. Amorosamente pacientes, cheios do amor de Deus. Uma pessoa cheia do amor de Deus, ela não perde a cabeça. Se o coração está cheio do Espírito Santo, ele tem que ser longânimo, ele não pode ser uma pessoa exasperada, porque a boca revela o que o coração está cheio. Se eu estou cheio de ira, meu amado,
eu boto isso tudo aqui para fora. Eu me recordo há uns tempos atrás, um irmão na igreja que é muito querido, uma pessoa, mas é destemperado. Chegou e queria parar um carro onde é para visitas. Eu determinei que tinha ali 6 lugares para visitantes. Quem vem à igreja pela primeira vez tem uma oportunidade de um upgrade da igreja, é visitante. Quem não é visitante, já é da igreja, para o carro em qualquer lado. Mas o visitante chegou pela televisão, pela rádio, ali. E o irmão chegou atrasado, o culto era às 6 da tarde, domingo, ele chegou às 6:30, tinha um lugar para visitantes, tinha um cone, e ele disse: eu vou parar o carro aqui. E o segurança falou: não vai parar o carro aqui, a ordem do apóstolo é o seguinte, aqui é para o visitante. E ele falou: não, eu vou parar porque eu sou dizimista, eu posso parar. E avançou, quebrou os cones todos, arrebentou tudo, bateu com o carro no muro, bateu no carro do lado, veio aqui para dentro, ficou aleluia, aleluia. Terminou o culto, pegou o carro, foi-se embora. E alguém me disse: sabe, aquele é difícil, é destemperado, só que já tem 20 ou 30 anos na obra de Deus. Onde Deus fez uma obra na vida desta pessoa? Salmo 51, 10, eu termino. Cria em mim, ó Deus. Isso é uma oração honesta, sincera, olha aqui. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Esta oração foi sincera. Davi meteu os pés pela cabeça, cometeu um erro, e ele disse: pois Senhor, eu quero mudar, eu quero ter um coração puro, eu não quero ficar olhando para a mulher dos outros, eu quero me focar no meu reinado. Então cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro em mim um coração inabalável, um coração circuncidado com a palavra, um coração em paz. Deus é a fonte da nossa paz, Ele tem provisão de uma gloriosa paz. Agora, se o meu temperamento está desgovernado, eu preciso de aquietar o facho e ir à presença de Deus, ir à presença de um conselheiro da igreja, pedir ajuda. Pedir ajuda. Amado, você não sabe o que se passa às vezes durante um culto com pessoa destemperada. A pessoa sai porque o apóstolo falou em dinheiro na igreja. A pessoa sai, bate o pé, chega lá fora, briga, insulta, vai. Gente, onde está o cristianismo? Se há uma área de fraqueza, diga como Paulo disse: desventurado o homem que sou, quem é que me livrará deste... Quer dizer, peça ajuda, grite a Deus: Senhor, muda esse temperamento. Às vezes a esposa só está querendo um carinho, o marido só está querendo um afago, e a pessoa é temperamental, e 1 ano temperamental, 2 anos temperamental, 10 anos temperamental. Quem suporta conviver com iracundo, irado, sinistro? Não há como. Então a Bíblia diz: irai-vos, tem até direito de dar um berrão, mas daí ponto, daí para a agressão, daí para o maltrato, daí para a humilhação, é a dar abertura ao diabo. Então que Deus nos ajude, meus amados, a todos nós, a sermos pessoas com temperamento equilibrado. Isso aqui é amor. Isso aqui é amor. Senão nós não conseguimos conviver uns com os outros. Nós somos uma igreja muito grande, somos uma comunidade muito grande. Temos que ter este approach uns com os outros em paz. Olha, amado, eu vou terminar aqui com um testemunho. Há cerca de 1 ano e meio atrás, uma filha de um dos nossos bispos da igreja estava sendo perseguido por um rapaz meio maluco, que ia na faculdade, perseguia a garota, vinha à igreja, uma vez ela estava numa condução, numa van, ele parou a moto, entrou dentro da van com uma faca, queria matar a menina, até que um dia ele chegou aqui na porta da igreja para dar uma facada na menina, maltratar a menina. Os seguranças da igreja foram, agarraram o rapaz reagiu, e enfim, teve ali uma altercação, porque ele vinha para matar a filha do bispo. Mas tão grave quanto esse rapaz, eram algumas pessoas aqui da igreja, entre eles alguns pastores, que resolveram tomar as dores de quem vinha para matar a filha do bispo. E um deles pegou o telefone, nem sei como é que ele tinha o meu telefone, ligou para mim. Eu na hora estava dentro do estúdio gravando depois do culto,
Ele pensava que era eu, mas era um bispo que estava atendendo. E amado, o que eu nunca ouvi de palavrão na minha vida, esse pastor da igreja deu. Mas gritou, me insultou. E eu gravando televisão, gritou, insultou, chamou tudo que era palavrão. Aí o bispo que estava com o telefone, meu secretário, falou: peraí, não é o apóstolo, aqui fala o fulano de tal. Desculpe, e desligou o telefone. Esse homem quis agredir outras pessoas, se juntou com outro bispo da igreja. E olha, mano, eu digo assim, graças a Deus que a igreja tem um homem na frente deste ministério, e tem uma cúpula de pessoas idôneas, verdadeiras, sinceras e transparentes. Imagina esse homem, como é que ele não tratava, esses homens, como é que não tratavam as esposas, como é que não tratariam as igrejas se eles fossem titulares de uma igreja. Loucura, absoluta. Então, equilíbrio, temperamento, porque o amor não se exaspera facilmente. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém. Vamos ficar de pé. O bispo Sérgio vai dar a bênção final. Após, temos reunião às 9h10 com o corpo ministerial. Graças a Deus, Pai. Perdão. Estendam as mãos para o altar. Deus amado e bendito, justo, vivo e verdadeiro, obrigado, Senhor, por esta noite de ensino, de conhecimento, de maturidade, aonde o Teu Espírito nos ensinou a termos, a frutificarmos o verdadeiro amor, que é o amor ágape, o amor que está dentro do fruto do Teu Espírito. Obrigado, Senhor, que possamos sim exercer este chamado dentro da nossa casa, no nosso trabalho, aonde estivermos, porque esta é a vontade de Deus para o seu povo. Declaramos, Pai, uma noite maravilhosa, um resto de semana em perfeita vitória, e que a Tua graça, a paz, a misericórdia, o amor e as doces consolações do Espírito sejam com todos hoje e para sempre. E aqueles que vivem este verdadeiro amor, que é o amor ágape, diga amém e amém. Graça e paz. Abrace o seu irmão e diga: vamos amar incondicionalmente.